bom dia a todos. Nós vamos estar iniciando, né, nosso webinar de hoje, com foco em gestão e eficácia de planos de emergência, né, e essa correlação com o tema gerenciamento de riscos e segurança de processo. Então, eu vou me apresentar. Primeiro, eu queria informar que eu estou substituindo a nossa consultora Luciana Ramos, né, que eu agradeço bastante. Ela estava programada, ela preparou a apresentação alinhada com os conceitos e programas que temos na RSE Consultoria e os padrões normativos referência, né? Então, em função dela estar em trânsito, ela está viajando, então eu assumi a responsabilidade por fazer esse webinar. Então, meu nome é Américo, sou CEO da RSE e responsável técnico pela companhia, e agradeço a participação de todos vocês. Bom, então, quando falamos, né, de gestão de emergências, é muito importante nós entendermos o que é o conceito de emergência, tá? E verificarmos como esse conceito de emergência ele é definido, né, por diferentes sistemas, né, diferentes requisitos normativos e como ele se integra, como falamos, dentro do conceito de prevenção de acidentes maiores e dentro do conceito de gestão sistêmica. Então, usando um dos conceitos da FEMA, emergência é qualquer incidente natural ou originado por atividade humana que requer ação de resposta para proteger ou mitigar perdas, né, humanas, ativos, ambientais, enfim. Bom, essa emergência ela podem ser representadas através de algumas situações básicas, e aqui vamos trazer algumas referências, né? Então, por exemplo, podemos ver aqui que as emergências elas podem estar relacionadas a emergências com produtos químicos, né? Emergências que, além de estar relacionada com produto químico, esteja correlacionado com ocorrência de incêndios, então temos aqui, né? E emergências que, além de estar relacionadas com produtos químicos que tiveram envolvido a ocorrência de incêndio, pode ou não ter vítimas, né? Requerendo, assim, a atuação de estruturas e estratégias de resgate. Tá? Bom, o conceito de resposta à emergência é extremamente importante a gente entender aonde o assunto resposta a emergências, né, internas e ou relacionadas com emergências onde exista um potencial impacto ou o impacto à comunidade, fora dos limites da empresa, como isso se relaciona com o cenário de acidente, né? Ou como isso se enquadra ou não com uma camada de proteção ou uma barreira de segurança. Então, fica claro que, por esse slide, que o processo de resposta à emergência ele está diretamente relacionado, ou é uma das barreiras de segurança para se gerenciar riscos de processo. Tá? E esse simples fato de termos, né, pessoas, né, profissionais de diferentes áreas, diferentes equipes, né, diferentes funções que compõem uma equipe de combate à emergência já claramente demonstra essa visão e esse link, essa correlação sistêmica do assunto resposta à emergência com o sistema de gerenciamento de riscos como um todo. Por essa figura ao lado, dá para nós vermos que a resposta à emergência ela é
dimensionada, né? Ela leva em consideração os riscos e os perigos que existem no processo, no cenário de processo, e aí, caso essas camadas de proteção preventivas, né, que temos até aqui assim, elas falhem, então passa-se a depender, né, do que chamamos camadas de proteção mitigadoras, né, tipo aqui os diques de contenção, que são as proteções físicas após a perda de contenção do produto perigoso. Então, a partir daqui, né, eu tenho prevenção daqui para baixo e daqui para cima eu passo a ter camadas de proteção mitigadoras. Mitigadoras significa camadas de proteção que reduzem ou têm o papel de reduzir a consequência do dano. A perda já aconteceu, né? A perda de contenção, o vazamento já aconteceu, houve falha, tanto operacional quanto de sistemas de segurança preventivo, e a partir daqui se caracteriza toda a ação, né? Daqui para cima, a ação mitigadora. Bom, se formos analisar, né, como que o tema gerenciamento de emergência, planos de combate à emergência, etc., se relacionam com os cenários de risco, nós podemos verificar que esses cenários acidentais, ou cenários de emergência, ou cenários não desejados, eles são identificados, ou deveriam ser identificados, nas análises de risco. E aí eles são identificados nas análises de risco qualitativas, no primeiro momento, através de algumas ferramentas de análise de risco qualitativa, onde poderíamos inserir aqui, por exemplo, a análise preliminar de perigo, o RASOP, a AQR, que é uma análise quantitativa de risco, né? O estudo de modelagem ou estudo quantitativo de risco ligado à modelagem de efeitos. Então, a partir daqui, a gente tem uma identificação do cenário como um todo, ou seja, qual é o perigo existente, ou seja, qual é o produto perigoso que existe naquela instalação, qual o nível de inventário que existe desse produto perigoso, qual o nível de energia que existe neste sistema e quais as potenciais consequências relacionadas a esses cenários que existem na organização. Bom, a partir daqui, nós vamos a uma outra etapa que busca-se, através da engenharia de processo, da engenharia de segurança de processo, etc., e com base nas informações das análises de risco, inserir barreiras de segurança, né, que fortaleçam tanto a prevenção da ocorrência do cenário de risco, quanto a mitigação desse cenário. Quanto mais barreiras de segurança de prevenção, o meu projeto, como os custos de operação daquela unidade para manterem essas barreiras de segurança serão mais altos, porém, os riscos de ocorrência daquele cenário de emergência serão menores. Bom, com base nessa avaliação, reavaliação do cenário de acidente, em função da política de saúde, segurança e meio ambiente que existe na organização, em função de padrões mundiais e da própria legislação, a organização decide que nível de proteção, ou seja, que nível de redução de risco ou mitigação do risco através das barreiras de segurança serão contempladas nesse cenário, tá? E com isso teremos um cenário de risco ou de processo, um cenário de processo, vamos dizer assim, a ser, né, finalizado nessas etapas de
projetos conceituais, engenharia de processo, engenharia de projeto, ou seja, nessa fase, nós vamos já para o processo de entrega, ou seja, eu já tenho um projeto final, eu já tenho um contexto final de como estará a minha instalação, meus cenários de risco, à luz de segurança de processo. E aí se requer, com base nesse cenário definido e existente, se requer a definição da política de manutenção, né? Ou seja, se trabalha a classificação de criticidade de equipamentos, se define a política de manutenção que eu deverei adotar para garantir que este nível de risco definido no cenário aqui se mantenha ao longo da operação daquela unidade. Bom, aqui faz-se também, toda nesta etapa de implementação, toda a parte de comissionamento, revisão de segurança pré-partida, tá? E neste comissionamento e revisão de segurança pré-partida, se planeja, né, de forma segura a entrega desta unidade industrial para a operação. Sem, óbvio, esquecer, não pode se esquecer, de que, ao longo desta operação, deverá existir, né, como vimos, os planos de emergência, planos de contingência, são barreiras mitigadoras, deverão ser definidos e existir simulações, exercícios simulados, etc., prevendo como a nós atuar caso um dos cenários acidentais se materialize. Tá? Bom, é importante nós entendermos que um elemento sozinho, ou um tema sozinho, por si só, não garante a prevenção de grandes acidentes e não garante uma atuação adequada no assunto prevenção de acidentes. Então, nós fazemos uma reflexão, trazemos para vocês conhecerem esse guideline, que é um manual do CCPS, que significa Center for Chemical Process Safety, que é uma das instituições mais conhecidas e robustas do mundo em segurança de processo. Tem mais de 150 livros, guias sobre o tema, sobre segurança de processo, e ele propõe, no CCPS, um sistema de gestão de segurança de processo, que é o RDPS, é o Risk Based Process Safety, composto de 4 pilares e 20 elementos. Os 4 pilares são compromisso com segurança de processo, conhecimento de perigos e riscos, gerenciamento de riscos e aprendizado com experiência. E os 20 elementos se distribuem ao longo desses 4 pilares, e um dos elementos é a gestão de emergência. Esse elemento de gestão de emergência inclui esses tópicos que é interessante comentarmos, que é planejamento de eventuais emergências, alocação de recursos para executar o plano de emergência, prática e melhoramento contínuo do plano de emergência, treinamento ou informação a integrantes, contratados, comunidades e autoridades sobre o que fazer, né, e como eles serão comunicados, né, caso ocorra alguma emergência, que é o processo de comunicação e governança, caso ocorra um cenário de emergência, e também comunicação efetiva com todas as partes interessadas no caso de ocorrer um incidente. Bom, a gestão de emergência ela foca 3 aspectos principais, né, do planejamento e atuação em uma situação de emergência. A proteção das pessoas, né, que estão dentro da unidade propriamente dita ou fora da unidade, podendo ser uma parte interessada, comunidade, outra empresa vizinha. Envolve também a resposta a acidentes maiores ou acidentes catastróficos, onde se classifica como acidentes catastróficos aqueles acidentes envolvendo grandes explosões,
lançamento, ou seja, vazamento de produto químico perigoso em grande quantidade, ou grandes liberações de energia, que, de fato, possa requerer a atuação de uma estrutura bem mais robusta do que apenas a estrutura de combate à emergência da própria organização, da própria empresa. Nestes casos, em alguns locais, que existem várias empresas, no Brasil temos vários locais onde existem estas situações, nós temos os PANs, que são os planos de auxílio mútuo, onde as empresas se unem, né, e constroem os seus planos de combate e plano de atuação de forma integrada, unindo esforços, fazendo com que o processo de combate ele seja muito mais eficiente e eficaz. Bom, um outro aspecto é o processo de comunicação. Eu coloco que esses aspectos eles estão relacionados muito a questões técnicas. O processo de comunicação, às vezes, como é uma parte não tão técnica, ou seja, ele é muito necessário envolvimento de todas as funções, a área de comunicação institucional da organização, a área de pessoas, a área técnica, todas as lideranças. Muitas vezes, esse processo de comunicação é falho nas organizações. Então, não poderíamos esquecer de comentar a importância de, associado ao plano de emergência e ao plano de contingência, né, e os planos de combate, especificamente dos cenários de acidente, é extremamente importante que a organização tenha o que chamamos de padrão, procedimentos de gerenciamento de crises. Né? Essas crises podem ser eventos reais ou eventos potenciais, onde fica de uma forma muito clara, né, e é trabalhado de uma forma muito clara nesta etapa do padrão procedimento de gerenciamento de crise, a estratégia e a importância desse processo de comunicação eficaz com cada uma das partes interessadas, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas ou entidades públicas. Por que é importante implantar um plano de emergência? Já falamos, proteger pessoas, meio ambiente, comunidades, prevenir perdas, né? Reduzir danos à propriedade, ou seja, mitigar consequências, diminuir os impactos dessas consequências externamente, ou seja, para outras partes interessadas, proporcionar, isso é muito importante, proporcionar da melhor forma possível a continuidade e a pronta retomada das operações da unidade de uma forma segura, né? De forma que, além de reduzir as perdas, pois reduzimos o tempo de parada operacional, se trabalha de uma forma proativa a questão de imagem da organização. Ainda no contexto do porquê é importante o gerenciamento de emergência, as consequências de qualquer incidente eles podem ser significativamente reduzidas, essas consequências, caso exista no plano de emergência uma resposta eficaz. E essa gestão efetiva das situações de emergência ou dos cenários de acidentes de processo, elas vão prevenir, vão proteger vidas, a propriedade e o meio ambiente. Nesse gráfico é importante a gente entender o que ocorre ao longo do tempo. Então, se eu tenho um cenário acidental, vai imediatamente ser disparado toda a estratégia de resposta à emergência, né? Em paralelo a isso, se dispara o processo de gerenciamento de crise. Então, vocês veem que, a depender da magnitude do cenário, ou do quanto crítico é aquele cenário, automaticamente eu tenho uma equipe de combate à emergência atuando e, imediatamente, uma outra equipe de gerenciamento de crise atuando. A partir de um determinado momento, né, quase que já nos finalmente da emergência, já existe uma outra equipe também atuando para assegurar
o máximo possível o retorno operacional daquela unidade, porém, de uma forma segura, de uma forma confiável. E esse processo é muito mais longo. Se não existe um planejamento, se não existem procedimentos, uma estratégia para retorno operacional, esse tempo pode ser imenso. E, com isso, os danos materiais, os danos a ativos, danos de lucro cessante, etc., serão muito maiores. Bom, como é que isso é feito? Então, a atividade de gestão de emergência ela ocorre normalmente na instalação e na comunidade onde o acidente potencialmente pode acontecer. E essas atividades são, em grande parte, feitas muito antes do acidente. Ou seja, tudo tem que estar preparado antes. Padrões, procedimentos, conhecimento dos cenários, formação e capacitação das pessoas, trabalhadores, comunidade, etc. Simulados, comunicação contínua e eficaz, não apenas durante a emergência, esse é um outro ponto falho. O processo de comunicação com comunidade, com partes interessadas, se constrói ao longo da rotina operacional, através dos simulados, através das comunicações de rotina. Bom, e por fim, o estabelecimento de uma cultura e de uma disciplina operacional necessária para assegurar que todas as pessoas sigam os planos e procedimentos de emergência. Neste momento em que ocorre uma emergência, nós não podemos permitir que as pessoas ajam conforme seus instintos. Se elas agirem conforme seus instintos, não seguirem padrões de procedimentos previamente definidos, as chances de termos fatalidades, grandes danos materiais, grandes danos ambientais, danos à comunidade, será maximizada. A eficácia de um sistema de gestão emergencial, então esses princípios eles têm que ser abordados no desenvolvimento, na avaliação ou na melhoria de qualquer sistema de gestão do elemento de emergência. Primeiro, temos que manter uma prática confiável, precisa-se estar preparado para a situação de emergência, e um dos aspectos mais importantes da preparação para a emergência é a organização entender que o cenário de acidente existe, potencialmente ele pode acontecer. Ou seja, eu não posso ter na organização aquela cultura de que não, isso nunca aconteceu aqui, então não vai acontecer nunca. Isso é muito danoso para uma cultura eficaz de gestão de emergência. E, como item C, testar periodicamente a adequação dos planos e o nível de preparação que as funções, que as diferentes áreas têm em relação aos planos de emergência e planos de combate. Por exemplo, nas empresas, em muitas empresas, a gente acha que só quem tem que ser treinado nos planos de emergência são os brigadistas. Isso é uma falha muito grande. Pois os brigadistas têm que ser treinados? Sim, mas eles têm uma função específica no plano de combate. Existem outras funções dentro da organização que vão das áreas de operação, área de supply chain, suprimentos, área de contratações, a área jurídica, área de comunicação, enfim, tem uma série de funções, uma série de áreas que tem que estar claramente definidos seus papéis e responsabilidades e os simulados e treinamentos que devem ocorrer com essas funções também. Conclusões. Toda atividade operacional, quando bem planejada, suportada por princípios de administração eficazes e sistematizadas, elas potencializam a obtenção de melhores resultados, mesmo em uma situação de acidente. Uma situação de acidente já é um cenário indesejado, já é uma situação indesejada. Se você não tem essa preparação, esse planejamento todo, as perdas serão muito maiores. O gerenciamento emergencial é uma das formas de se enfrentar eventuais emergências
né, através de quê? Uma metodologia sistêmica, uma metodologia padronizada, onde, com base nos recursos disponíveis que eu tenho, que são recursos pessoais, recursos de instalações, materiais, equipamentos e recursos de tecnologia. Quando a gente chama tecnologia, nós estamos falando de padrões, procedimentos, né? Com base, então, nesses 3 pilares, né, nós teremos uma gestão emergencial mais eficiente ou não. A experiência demonstra que as equipes de resposta à emergência, que durante os processos de atendimento utilizam os procedimentos operacionais padronizados, demonstram muito maior facilidade na busca desse ponto de estabilização de uma emergência. Não é raro nós verificarmos, por exemplo, no momento em que ocorre um vazamento de um combustível, onde se requer uma estratégia de combate críticas, onde dúvidas e indecisões, por exemplo, do momento de você iniciar o processo de lançamento de espuma, como fazer a relação, né, como construir essa relação de concentração de espuma em relação à água, né? Enfim, este momento ele é um momento onde os padrões, as instruções técnicas, os procedimentos, as simulações, todas, em tese, elas já deveriam ter sido feitas e ter que ser entendidas e cumpridas por todas as pessoas. Cada minuto, cada hora que se perde no combate de um grave acidente, de um grande acidente, são milhões e milhões de dólares ou centenas de milhares de reais potencialmente perdidos ou até vidas que podem ser perdidas. Por fim, como última reflexão, talvez valha mais a pena estarmos preparados para algo que não vai ocorrer, ou seja, investirmos na prevenção, do que para algo o qual não estamos preparados. O que quer dizer com isso? Se você terá que conviver com um cenário que você desconhece, numa emergência, as chances de sucesso são muito pequenas. Portanto, nós da RSE Consultoria, né, gostaríamos de trazer essa reflexão para vocês, né, de mostrar que o assunto gerenciamento de emergências, né, gerenciamento de crises, né, estratégia de combate a emergências, definição de número mínimo de recursos, pessoas para esse combate, etc., é uma engenharia, vamos dizer assim, é um assunto que não é simples, é complexo, e que muitas organizações elas não vêm tratando bem esse assunto no que se refere ao foco da prevenção. Prevenção, informação de pessoas e, não poderia esquecer, garantia de integridade e confiabilidade, que é um outro elemento do pilar de gerenciamento de riscos, né? Ou seja, dos 20 elementos, que chama-se integridade e confiabilidade de ativos. Eu preciso garantir que os meus equipamentos de combate, que a minha estrutura de combate à emergência, ela esteja o quê? Disponível. Ela esteja confiável e ela esteja operacional. Não é raro vermos também canhões de combate, linhas de combate a incêndio, onde as pressões de água não atingem a pressão desejada, a pressão de projeto, onde equipamentos de emergência estão com integridade física comprometida e que, no momento da ocorrência da emergência, sem dúvida, eles vão reduzir a eficácia desse combate, podendo agravar as perdas. Então, eu queria agradecer, né, a participação de todos vocês, e se algum de vocês quiser fazer algum comentário, fique à vontade, né? Nós da RSE Consultoria temos, inclusive, empresas, né, que trabalham conosco
na área de auditoria de sistemas de emergência, né? E trabalham conosco na reavaliação do projeto dos sistemas de emergência existentes nas organizações e a adequação desses sistemas de emergência e até redimensionamento ou avaliação da equipe para combate à emergência em relação aos cenários acidentais. Se algum de vocês que está nos ouvindo quiser fazer algum comentário, trazer alguma experiência, fique à vontade e será um prazer grande ouvir o compartilhamento de conhecimento e informação. Muito boa apresentação, Américo. Obrigada por se dispor a compartilhar esse conhecimento, né? Eu sei de muito vasto conhecimento seu nessa área. Eu só queria que você pudesse só um comentário com relação à comunicação com partes interessadas, né? Que você comentou sobre o cuidado que a gente tem que ter justamente nesse ponto, e é onde eu tenho encontrado uma certa dificuldade de montar esses planos de emergência aqui na Electrolux, que é com relação a essa comunicação com as partes interessadas, justamente por não ser a parte técnica, né? Em que em que acho que essa parte são necessários reunir outros conhecimentos, né? Escapa a engenharia, aos engenheiros, né? Certos conhecimentos em que você talvez tenha que demandar o apoio de outras áreas para que possa desenvolver um plano adequado, né? A área de RH, área de comunicação, de marketing das empresas, para que seja um plano eficiente nesse ponto, que acho que é onde é mais difícil. Como é que tem sido a tua experiência nisso? Ótima pergunta, né? Ótimo comentário. Você trouxe uma reflexão importante, principalmente porque quando envolvem partes interessadas que não são industriais, né? Ligadas à área técnica ou estão de uma forma ou de outra familiarizados com o linguajar, familiarizados com o que é um cenário de acidente, que existe, apesar de existir o cenário bem gerido, a probabilidade de ocorrência ela é muito pequena, se o processo todo estiver sendo bem gerido. Se essa linguagem ela não for muito bem equacionada e não for muito bem trabalhada para algumas partes interessadas, tipo até instituições, órgãos públicos, né? Os órgãos ambientais, o próprio Ministério de Trabalho, a própria comunidade, os líderes comunitários, né? Se essa linguagem ela não for muito bem traduzida, tá? De uma forma simples, de uma forma que seja entendida pelas pessoas, né? E que não assuste, que não cause um terror, né? Em função do que quando nós falamos que existe um cenário acidental, o cenário pode extrapolar o limite da empresa e eventualmente causar fatalidades fora do limite da empresa, isso por si só já traz eu diria assim, um susto, né? Ou uma reação extremamente, eu diria assim, grande da comunidade leiga como um todo. Então, é importante traduzir que esse cenário acidental ele tem uma probabilidade de ocorrência extremamente menor do que a pessoa sair da sua casa e ir à padaria e ali ocorrer um acidente, que é uma explosão numa lanchonete ou num restaurante ou numa coisa que a comunidade vá, a probabilidade disso acontecer é muito maior do que, ou seja, tem que contextualizar o problema, tem que trazer o cenário e mostrar o que é perigo, o que é risco, que barreiras, que proteções a organização tem. E aí, o que nós temos feito, Luciana, nós temos uma empresa que trabalha conosco, como tínhamos na época também a Braskem, nós temos hoje uma empresa da área de comunicação, marketing e programas de formação e capacitação e gerenciamento de crises, que trabalham, envolvem psicólogos, envolvem pessoas ligadas a recursos humanos, né, como você falou, que aí nos apoiam, né, ou seja, juntamente com os profissionais técnicos,
apoiam a construção de materiais, a construção de, eu diria assim, palestras de comunicação com esses diferentes públicos, de forma a tornar claro e verdadeiro, que é importante deixar isso claro. Não adianta, e isso inclusive, isso é descumprimento de requisito legal. Ou seja, você não demonstrar o nível de risco que existe numa empresa, você não está sendo, eu diria assim, transparente, né? Deixando de atender a um critério legal, a um princípio da transparência e a um critério legal que é você demonstrar, ou seja, informar quais os perigos, quais os riscos que existem naquela instalação e como você previne a ocorrência daqueles cenários e como a comunidade tem que estar envolvida, através da formação dos líderes comunitários, através da formação de pontos focais da comunidade que possam ajudar no momento de evasão, etc, etc. Então, você falou certíssimo, é uma equipe multifuncional, é uma equipe que deve já ter e já deve ter construído muito antes da ocorrência da emergência quais as peças de comunicação, como essas peças de comunicação, através de que meio de comunicação elas serão divulgadas, né, e implementadas com a comunidade, tanto antes da emergência quanto durante a emergência. Essa foi nossa experiência assim, nas décadas e décadas que trabalhamos junto à indústria, e é o que temos trabalhado, temos feito hoje com os clientes que nos solicitam revisão ou reavaliação dos sistemas de emergência e dos planos de gerenciamento de crise, né, que envolve aí sim toda uma relação com todas as partes interessadas. Algum comentário? Luciana, se quiser comentar, complementar, fique à vontade. Não, acho que você colocou um ponto aí importante, é identificar os líderes, né? Identificar, por exemplo, o linguajar, a linguagem, né? Para conversar com o Ministério Público é um, para conversar com um líder da comunidade, da vizinhança é outro, e é importante identificar, né? Quem são esses líderes, quem são essas pessoas. Aqui numa emergência a gente já age esse preparo, né? Senão, na hora, fica muito atabalhoado, né? Eu já vi situações em que, às vezes, por mais boa intenção, um líder industrial, um engenheiro, chega à frente e vai falar e não sabe, não tem prática, né, de lidar com a imprensa, não tem prática de lidar com comunidades e acaba piorando a situação, né, por criar, de repente, más informações e isso repercute mal para a empresa. Então, gostei do que você falou também, né, da questão de identificar a linguagem correta para cada tipo de público que você vai trabalhar. Isso aí é uma coisa super importante. Perfeito. Então, Luciane, prazer em tê-la no webinar, como sempre, né? E agradeço a sua pergunta, participação, e muito obrigado a todos vocês. Bom dia, boa semana para todos.